Um sócio pode ter mais de um CNPJ no Simples Nacional? Esse é o tema desse vídeo, mas vou me apresentar. Meu nome é Renan Faria, sou contador e diretor da Reales Contábil. Se você gostar desse vídeo, deixe um like aqui embaixo e se inscreva também no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Vamos ao tema do vídeo. A questão do sócio poder participar de empresas do Simples Nacional, mais de um CNPJ. A gente tem que entender o seguinte: o Simples Nacional ele possui várias regras que precisam ser respeitadas. E quando a gente entende sobre essa ótica da questão do sócio, a gente precisa considerar alguns parâmetros para a gente não se perder no caminho. O parâmetro número um, vamos assim dizer, ele tem relação com a questão do limite de faturamento. A gente sabe que empresa do Simples Nacional, ele tem um limite de faturamento de até 4.800.000. Então a gente vai fazer dois exemplos aqui agora para você entender na prática como isso pode funcionar. Se eu tenho um sócio que participa de dois CNPJs e um CNPJ ele tem um faturamento de 3 milhões e outro de 1,5 milhão, então quando eu faço a soma aqui dos dois CNPJs, a gente vai computar que dá 4,5 milhões. Então, pode sim esse sócio participar tanto de uma empresa como outra, porque o faturamento, o limite do faturamento dessas duas empresas estão abaixo do teto de 4.800.000. Agora, se em um outro exemplo, você tem uma empresa, o sócio participa de um CNPJ, esse CNPJ tem um faturamento de 3 milhões e o outro de 2 milhões, então soma lá 3 mais 2 dá 5 milhões. Ele passa desse limite do teto do Simples Nacional. E nessa ocasião, uma ou ambas as empresas podem ser excluídas do Simples Nacional. Então é importante você ter esse controle para saber se as duas empresas estão chegando próximos ao limite, se o faturamento das duas somados estão chegando próximo a esse limite, porque se chegar, uma ou ambas as empresas podem ser excluídas do Simples Nacional. Outro ponto, ele tem relação com uma prática irregular que algumas empresas, algumas pessoas acabam fazendo. Vou ler aqui a legislação para você entender o que eu estou falando. Se duas ou mais empresas com sócios em comum exercerem atividades semelhantes no mesmo endereço ou com interdependência operacional, a Receita Federal pode considerar isso como uma única empresa disfarçada, o que também pode causar a exclusão do Simples Nacional. Então, se você pega um exemplo, eu abri uma lanchonete no mesmo endereço, eu tenho essa empresa rodando, daqui a pouco eu abro uma outra lanchonete com o mesmo sócio, no mesmo endereço, e aí eu vou fazendo essa prática que acaba acontecendo aí no mercado e a gente sabe disso. Então, quando a Receita identifica esse tipo de situação, ele entende que o sócio está fazendo um planejamento, vamos assim dizer, planejamento tributário, que tende a manter sempre a empresa pagando a primeira faixa ali do Simples Nacional, e dessa forma é uma forma que a Receita entende que você está fraudando o sistema. Então, esse tipo de ação vai fazer com que a empresa seja fiscalizada pela Receita Federal, e a Receita Federal, entendendo isso como um grupo econômico, sendo, né, você é o sócio e tendo mais CNPJs participando no mesmo CPF, ela entende, né, seguindo esses critérios de endereço e atividades, ela entende que você está burlando o sistema para fazer com que pague menos carga tributária. Então você aumenta o seu risco e acaba pagando uma tributação menor, sendo que, se você fizer de fato um planejamento, é muito mais provável que você vá conseguir de fato um planejamento tributário, é muito mais provável que você de fato vá conseguir ter economia tributária, porque o Simples Nacional ele é vantajoso até um determinado momento, mas depois outros regimes tributários aliados a benefícios fiscais tendem a ser mais vantajosos comparado com o Simples Nacional. Então, basicamente aí, nessa situação, o sócio ele pode sim ter mais CNPJ, participar de mais CNPJs, mas precisa estar considerando a questão do limite de faturamento do Simples Nacional, que é de 4.800.000, e também não tentar burlar o sistema criando outros CNPJs com as mesmas atividades no mesmo lugar, porque a Receita Federal ela vai entender isso como um grupo econômico
E dessa forma ela vai entender que você está fazendo um planejamento tributário, porém para burlar o sistema e não para ter economia de forma legal. Obrigado aí por você acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo aí no próximo conteúdo.